Senhor Jesus, que a paz do Senhor esteja com todos nós e em cada lar que estiver ouvindo essa palavra. Senhor Jesus, estamos dando continuar na mensagem da igreja em Ibirité, do estudo bíblico. O Senhor tem nos abençoado com a palavra todos os domingos para que possa alcançar os lares de cada um que esteja apto para ouvir e buscar na palavra de Deus. Hoje estamos liberando uma mensagem com o título Somente Deus pode dar vida. Esse título é muito elevado pelo que o Senhor tem nos dado no dia a dia. No ponto de vista de Deus, revelado nas Escrituras, somente pode dar o título A Vida para Deus. Mesmo para o ser humano tem vários títulos, vida animal, vida vegetal e vida humana, mas somente Deus tem esse título nominal sobre a sua pessoa. O que é vida? Vida, no original grego, é somente para quem é eterno, para quem não tem princípio e nem fim. E somente Deus tem esses requisitos. Então, a palavra que cabe sobre vida, o que é vida, é somente Deus que é vida. Somente Deus pode dar vida. Somente Deus tem a vida acessível a todas as coisas. Por isso que em João, capítulo 1, versículo 4, ele fala, a vida estava nele. Nada do que foi feito se fez. Então a vida estava nele. E a vida era a luz dos homens. Então a vida está em Deus. Todo princípio, todas as coisas que existem sobre este mundo, sobre essa terra, tem o princípio em Deus. Somente Deus tem vida. Somente Deus é vida. Por isso que tem várias passagens, principalmente no Evangelho de João, tratando desse assunto. Se nós for aqui, no Evangelho de João, capítulo 10, a gente começa a ver que esse título é só ele que pode carregar. Capítulo 10, versículo 10, fala, na parte B desse versículo, que no princípio ele fala do ladrão, que vem somente para roubar, matar e destruir. Mas eu, Jesus, eu vim para que tenha vida e tenha em abundância. Então, só podemos ter vida em Jesus. Só podemos ter vida em Deus. Fora de Deus não existe vida. Fora de Deus apenas tem um nome, um sinônimo de vida. Mas a vida de verdade só podemos encontrar em Deus. Só Deus é vida. Aqui no capítulo 11, do próprio Evangelho de João, no versículo 25, disse-lhe Jesus, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Então ele está mostrando aqui para nós, próprio Jesus falando, eu sou a ressurreição e a vida. Então a vida está nele. A vida está em Deus. Fora de Deus, a gente encontramos como vida apenas passageira, apenas para essa terra, apenas para este viver humano. Mas tudo vai passar. Mas a vida de Deus é permanente. A vida de Deus não tem fim. A vida de Deus, nunca vamos encontrar algo semelhante. Em João 14, também que é muito conhecido esse versículo, por todos, Versículo 6, e falado por todos os cristãos, respondeu-lhe Jesus, eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, além de ser o caminho, a verdade, ele é a vida.
E essa vida não temos como negar. Fora de Jesus não há vida. Em 1 João, saindo dos evangelhos, indo para as cartas de João, mas no final da Bíblia, capítulo 5 de 1 João, aqui nos mostra uma realidade mais forte a respeito dessa vida. No versículo 12. Aquele que tem o Filho tem a vida. Aquele que não tem o Filho de Deus não tem vida. Então é mais profundo. E é mais ainda, como a gente pode dizer, mais emocionante diante de tantas pessoas que não reconhecem Jesus como Filho de Deus. Porque aquele que não crê que Jesus é um Filho de Deus, que veio para nos dar vida, que veio para nos resgatar, não tem vida. Ah, mas eu tenho Deus. Não tem como você ter o Pai, que é chamado de Deus, e não ter o Filho. Porque sem o Filho, não tem como você chegar no Pai. Sem você crer que o Filho faz parte do Pai, não tem como você tocar em Deus. Por isso, a Bíblia nos ajuda, e se você não crer na Bíblia, você nunca vai conseguir tocar realmente no que é Deus, no que Deus é para nós, no que Deus corresponde para a nossa vida, porque Deus é o único. Então, quando nós pegamos todos esses versículos no Novo Testamento, quando fala da vida de Deus, é tratado com a palavra em hebraico como Zoé. Zoé quer dizer o único que tem a vida eterna. Mas nós encontramos algumas passagens na Bíblia também, aonde que o Senhor também deixou a vida, escrito também em grego, como bios, que é a vida humana, a vida física. Como está em Lucas, quando aquela mulher, não vou ler, capítulo 8, a partir do versículo 43, que ela tocou em Jesus, ela tinha uma doença, ela tinha uma hemorragia, né? Mas ela cria que se ela tocasse em Jesus, ela era curada. E ela tocou em Jesus. E quando ela tocou em Jesus, Jesus sentiu que alguém tocou nele. Aí ele perguntou para os discípulos, alguém me tocou? Mas tem tanta gente se esbarrando, tocando, mas alguém tirou poder de mim. Quer dizer, alguém tirou vida de mim. Então, tocar em Jesus não é apenas saber quem é Jesus. Para tocar em Jesus, eu preciso exercitar a minha fé na palavra e no Filho de Deus. Não é apenas ter uma informação de quem é Jesus. Muitos têm essa informação e sabem quem é Jesus e sabem quem é Deus, mas não toca em Deus. E se você não tocar em Deus, nós como os filhos de Deus, se não tocar em Deus, eu não tiro vida. Mas aí tem um falar, mas todos são os filhos de Deus. Não, todos são as criaturas de Deus. Filho de Deus é aquele que um dia reconheceu em si próprio, com a fé, desenvolveu a fé espiritual que existe um Deus que dá vida, um Deus que tem a possibilidade de transformar a vida criada como criatura em algo possível, eterno. Por isso que o homem faz parte de Deus. E o ser humano faz parte dessa vida criada por Deus. Porque quando Deus, para que isso fosse possível para Deus,
Deus precisou de criar um espírito dentro do homem. Não vou também ler esse versículo, mas quem quiser anotar, Zacarias capítulo 12, versículo 1. Deus criou esse espírito dentro do homem para que pudesse dar a eternidade ao homem. Por isso que através desse espírito, no livro de Eclesiastes, capítulo 3, versículo 11, ele pôde colocar a eternidade dentro do homem. E nele colocar essa eternidade dentro do homem, ele abriu um leque de possibilidade de escolha para o homem. O homem tem escolha para onde ele quer viver eternamente. A vida não é apenas esses anos que você vive aqui na terra. E ela vai continuar na eternidade. E a escolha que nós temos é que vai saber qual é a minha possibilidade da minha vida eterna. Como todo homem foi criado, se tornou uma criatura de Deus, mas Deus deu a possibilidade e deu o livre-arbítrio para que o homem possa ter essa condição de escolher o que ele quer viver eternamente. Mas aí muitos podem perguntar, mas todos não temos o mesmo caminho? Todos não buscam Deus? Não. Eu apenas posso buscar um Deus, porque ele tem vários deuses. Mas aquele que crê e é revelado essa condição para ele, ele crê somente em Deus. E esse crer é uma confiança. Eu confio só em Deus. E se eu confio só em Deus, eu vou continuar tendo o caminho com esse Deus. Mas se eu confio em outros deuses, muitas pessoas, antes de pensar que algo possa acontecer, de buscar a Deus, ele pega outro intermediário, pega outro Deus primeiro. Quando aquele Deus não resolve, aí que ele vem no nome do Deus verdadeiro. Mas Deus é ciumento. Deus não quer isso de nós, Ele quer que nós vamos direto a Ele. Se eu não for direto a Ele, eu posso ter uma consequência para a minha vida. Isso é bíblico? É bíblico. Em Daniel, capítulo 12 de Daniel, versículo 2, assim, muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e o horror eterno. Então, se você não tem essa escolha hoje, não escolhe essa vida hoje, buscando de quem é eterno. Quem é eterno? Somente Deus é eterno. Mas Ele deu essa eternidade para o homem, por quê? Porque ele pode vir para dentro do homem e se tornar a eternidade junto com Deus. Mas também você pode tornar uma eternidade para a vergonha, porque você tinha essa escolha e não escolher. E você pode ir para o horror eterno. E isso é sério. Precisamos tomar essa atitude diante de Deus. Precisamos tomar essa condição diante de Deus e buscar aquele que é eterno. Quem é eterno? É aquele que não tem princípio, não tem fim. Em Salmo, capítulo 90 de Salmo, aqui nesse capítulo, a palavra nos diz claramente no versículo 2: antes que os montes nascessem e se formasse a terra, o mundo, de eternidade a eternidade, tu existia. Então Deus já existia. Por isso que Deus é eterno. E se Deus é eterno, é porque Ele já existia e tinha toda essa condição. Salmo 102, versículo 27. Tu, porém, és sempre o mesmo, e os teus anos jamais terão fim. Os nossos anos nessa terra terão fim. Mas Deus deu a eternidade para nós também em outro corpo.
E esse corpo precisa estar junto de Deus. E em Malaquias também tem um versículo que nos mostra também a condição de Deus. Malaquias capítulo 3. Malaquias, o último livro do Velho Testamento. Versículo 6. Porque eu, o Senhor, não mudo. Por isso, vós, ó filho de Jacó, sois consumido. O Senhor não muda. Muitas pessoas querem mudar a maneira de Deus. Mas Deus não muda. Deus não mente. O que Deus promete, Deus cumpre. Por isso precisamos voltar para Deus e crer em Deus, como diz as Escrituras. Não é como diz o meu conceito, não é como diz o meu pai carnal, não é como diz o pastor, às vezes, que criou para ele uma doutrina, um entendimento, ou um padre, mas é como diz a Escritura. João 7, versículo 38 e 39, ele nos dá uma condição de vida dentro da palavra, porque só Deus é vida e Ele pode me dar vida. Mas como Ele pode me dar vida? Essa vida tem que ter um começo, e essa vida começa por onde? Começa pelo crer, pela fé em Deus. E quando eu tenho fé realmente em Deus, e eu busco essa vida, aonde eu posso encontrar? Nas minhas orações, amém. Você pode tocar em Deus com as orações, mas também a palavra é o caminho para mim buscar Deus, para me tocar na vida de Deus, para me receber essa vida. Se eu não crer, eu não vou receber vida, porque essa vida está em Deus. E às vezes eu estou buscando Deus em outras coisas. Eu estou buscando Deus em outras pessoas. Eu estou buscando em Deus pelo que o homem faz por Deus. E isso apenas é um conhecimento. Não basta eu conhecer e saber o que Deus faz pelo homem. Mas eu tenho que crer em Deus. Porque crer no original é receber. Quando eu creio, eu recebo Deus para dentro de mim. Eu se torno parte de Deus. Por isso João falou, vós sois Deus. Porque Deus está dentro daquele que crê. E quando eu creio realmente em Deus, eu deixo várias coisas que é uma verdade para este mundo, para que eu possa tocar em Deus. Porque a minha vida própria, como está na Bíblia, a vida, o psique próprio da minha alma, precisa ser negado. Porque o psique da minha alma, que é outro derivado que está nas Escrituras, que fala como vida, que é a vida humana. A vida Zoé é a vida de Deus, a vida que não tem princípio. A vida bios é a vida física, e a vida, o psique, a vida que é traduzido do grego como psique, é a vida da alma. A vida que leva eu a achar que eu tenho capacidade maior de entender as coisas sem buscar Deus. Nós não temos essa capacidade. A ciência é muito elevada hoje, mas ela não tem capacidade para alcançar Deus. Deus, eu só busco e toco em Deus quando eu creio nessa palavra e eu nego a minha capacidade da minha alma e toco na verdadeira palavra de Deus. Se nós acharmos, pelo nosso, às vezes, pelo nosso PhD,
pelo nosso curso terreno que nós fizemos tanto, ter tanta sabedoria, tem tantos homens sábios, mas às vezes toda a sua sabedoria distanciou da maior sabedoria, que é a palavra de Deus. Precisamos voltar a buscar realmente a palavra de Deus. Por isso Deus tem possibilitado alguns irmãos para falar claramente, para que todos possam obter essa salvação, receber essa salvação através do crer. A palavra nos diz que eu preciso nascer de novo. Em João capítulo 3, fala: se eu não nascer de novo, eu não vou receber o Espírito de Deus. Em João 12 ele nos mostrou: todo aquele que crê se torna um filho de Deus, porque ele recebeu Deus para dentro dele, e quando eu recebo Deus, eu torno filho de Deus. Que está na leitura bíblica, o último versículo: mas todo quanto se receberam, deu-lhe poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que crer no seu nome. Se você não crê, você não recebe. E eu só recebo quando eu creio. Em João capítulo 3, aqui no versículo 3, ele fala: isto respondeu Jesus: em verdade te digo, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Aí Nicodemo ficou preocupado, mas no versículo 5 ele fala: respondeu Jesus: em verdade te digo, quem não nascer das águas e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Então, se eu não crer, eu não recebo, eu não nasço de novo. E no versículo 15 ele fala: para que todo aquele que nele crê tenha a vida eterna. Eu tenho a possibilidade de ter a vida eterna, porque eu criei em Deus. E se eu creio em Deus, eu recebi essa vida. Mas aí muitos falam: mas você pode também perder essa vida. A palavra não diz isso. É uma das maiores heresias bíblicas dos cristãos hoje, é falar que alguém perde essa vida eterna quando crê. Perde a salvação. Não, aqui mostra que todo nele crê tem a vida eterna. No versículo 16 fala: porque Deus amou o mundo de tal maneira, Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, todos que crê, que recebe, tem essa vida eterna. Essa palavra aqui, às vezes, é um versículo difícil para muitos, porque Deus amou o mundo. Por que ele amou o mundo? A palavra mundo aqui, no original, ela amou as pessoas. Mas muitos falam: por que quem escreveu, quem introduziu do grego, do hebraico, não colocou, que ficava mais fácil você colocar que Deus amou a humanidade. Mas não, ele pois amou o mundo. Por quê? Porque Deus, Jesus veio para resgatar aqueles que não creu em Deus, que não creem em Deus, e se tornou mundo. Quantas pessoas hoje não creem? E ela se tornou mundo. Por isso que fala, esse versículo tem essa tradução, a tradução mais clara que a gente possa alcançar é essa. Porque todo aquele que não crê em Deus e crê apenas na ciência desse mundo, é mundo. Por isso que Efésios capítulo 2, versículo 1 fala que nós não tinha vida, o mundo não tem vida. Os nossos pecados se tornam nós mortos, sem Deus. Mas Deus veio para nos dar vida. E essa vida precisa partir do meu crer, da minha fé. Né? Romanos,
que trata do versículo mais claro a respeito da salvação. Romanos capítulo 10, no versículo 9. No 8 ele fala que está acessível a todos nós, no versículo 8. Porém, que se diz a palavra, está perto de ti. Por quê? Está acessível. Você tem oportunidade, eu tive, você tem. A Bíblia está acessível a você. Está na tua boca, no teu coração. Aí ele fala, isto é a palavra da fé que pregamos. Está acessível a todo homem que está morto nos seus delitos e pecados, que se tornou um mundo, só acredita no mundo, só na ciência do mundo, só na capacidade do mundo, ou na sua própria capacidade. Mas Deus, com a sua infinita graça, no versículo 9 fala, se com a tua boca confessar Jesus como Senhor, e em teu coração crer que Deus ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Aqui é outro porém. Muitas pessoas pregam e mostram às pessoas que Jesus morreu na cruz por ela, que Jesus morreu por nós todos. E é uma verdade, mas não te dá a oportunidade de crer. Porque o crer exercita a minha fé. E a minha fé não é no que Jesus, o homem Jesus, passou na cruz, mas é no que ele, após a cruz, aconteceu com ele. É o que está nesse versículo. No final do versículo 9, fala, Deus ressuscitou dentro dos mortos. E eu preciso crer que há uma ressurreição. Eu preciso crer que Jesus ressuscitou. E ele se tornou vida. E ele pode vir para dentro de mim. Então, todo homem, toda pessoa hoje que tem entendimento, sabe do processo que Jesus passou. Mas muitos não acreditam que ele ressuscitou, que ele se tornou a nossa primícia. Como está em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 20. Ele foi o primeiro, ele abriu o caminho, ele ressuscitou, para que todos nós podemos ressuscitar, podemos ter vida, podemos ter princípio, podemos ter fim, e podemos tocar no verdadeiro Filho de Deus. Então, a oportunidade para que nós cremos, para que nós tornamos uma pessoa nessa terra, com a possibilidade de uma vida eterna, feliz com Deus, está nas nossas mãos, está nas nossas escolhas, está no nosso querer. E quando eu confesso que Jesus ressuscitou entre os mortos, que ele se tornou um Espírito que dá vida, e que eu posso receber esse Espírito, e que ele é o único Deus, e eu desisto de tudo nessa terra, para ter uma única possibilidade de tocar no Pai. Aí muitos falam, mas através da mãe eu toco, através dos discípulos eu toco. Não, só através de Jesus que você toca no Pai. Só através de Jesus que nós temos essa possibilidade de tocar no Pai. Isso está em 1 Timóteo, capítulo 2. Nos mostra que não há outra maneira. A mãe foi uma pessoa que recebeu a maior divindade dessa terra que um ser humano podia receber, de dar à luz o Filho de Deus. Mas ela não tem poder de te salvar. Ela não tem poder de te dar vida. Mas o Filho tem. Por isso, em 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 4, fala, o qual deseja que todos os homens sejam salvos e chegue ao pleno conhecimento da verdade. Portanto, há um só Deus, um só mediador entre Deus e o homem, Cristo Jesus, o homem. Não tem outra, só Cristo, só Jesus. E eu preciso crer que só Ele pode fazer algo por mim. Ele pode me dar vida, Ele pode me transformar, Ele pode tirar tudo isso que está acontecendo na minha vida. Muitos estão preocupados, com medo de morrer, com essa possibilidade, dessa doença que está atingindo todo mundo para cumprimento da palavra. Covid-19. Eu vou morrer, eu posso morrer. Aleluia.
Porque eu creio que se eu morrer, eu vou continuar vivendo com Jesus. Eu não tenho medo da morte. E você também não deveria ter. Você precisa de crer e acreditar que a vida com Deus começa hoje e é eternamente. Se você ainda não tem essa realidade, você ainda não acredita nessa condição, você ainda não tem essa possibilidade de visão, abra os teus olhos e crê que Deus dá essa condição para nós, de não temer, porque a morte faz parte do nosso adversário, faz parte daquele que quer colocar um terror dentro de nós, para nos impedir de tocar em Deus. Mas Deus tem a condição de dar vida. E se Ele permite algo acontecer conosco, porque Ele permitiu, Ele também permite a cura, Ele permite a salvação, Ele permite a vida. No versículo 3, o qual a si mesmo se deu em resgate por todos, testemunho que se deve prestar em tempos oportunos. O tempo é esse. Eu preciso testemunhar o meu crer. Eu preciso de vigiar. Preciso de usar máscara. Porque a palavra fala que precisamos vigiar e orar para que o mal não alcance nossa família, não alcance nós em si. Então precisamos proteger. Precisamos de usar máscara. Precisamos lavar as mãos. Precisamos temer o contato físico. Mas eu preciso de crer que se isso vir acontecer, foi Deus que permitiu. Não é por um acaso. Não é por uma desobediência. Porque aquele que crê em Deus é obediente à palavra de Deus. E Deus se deixou escrito, ele não mente. Se você olhar em Números, capítulo 23, versículo 19, fala que Deus não é como um homem. Deus não mente. Deus não volta atrás. Ele deu a oportunidade. E está nos falando da tua realidade, está nos mostrando a tua condição de vida, está nos mostrando que Ele deu essa vida eterna para nós. E se você recebeu, você faz parte de Deus. E se você faz parte de Deus, não é porque você é melhor, não é porque você é alguém mais especial. Não, Deus compara todos nós como pessoas especiais. Por isso que Ele tem uma esperança que todos cheguem ao pleno conhecimento. Em Efésios capítulo 2, ele mostrou que mesmo eu estando morto em meus pecados e delitos, Ele me deu vida. E a partir do versículo 5, ele mostra que Ele deu a salvação, não porque eu sou melhor. Versículo 5 fala, estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. Juntamente com Ele, nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza e a sua graça em bondade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé. Isso não vem de vós, mas é dom de Deus. Isso não é de obras, para que ninguém se glorie. Então não é porque eu sou melhor, não é que eu tenho mais capacidade, mas é porque Deus usou de misericórdia. Então a salvação é pela misericórdia, é pelo crer. E eu criei e eu recebi, e é um dom de Deus. E o dom de Deus é irrevogável. Romanos capítulo 11, versículo 29. Deus não muda a palavra. Deus sempre está dando essa oportunidade para nós tocar nela. Está dando uma possibilidade para alcançar o homem. Então nesses dias difíceis, nesses dias que estamos mais em casa, e às vezes tiramos tanto tempo para ver jornal, para ver notícias, para trazer um tormento em nossa mente. Para de ver jornal. Para de ver essas tantas notícias. Se você está tendo alguma condição, busque o Senhor. Busque a palavra. Creia em Deus. Afasta da mídia, que é onde fala muita mentira. Fala muitas coisas para levar o homem ao pânico. Isso é uma obra satânica. Porque é Ele que quer o pânico, é Ele que quer nos afrontar. Mas busque o Senhor que você vai ter paz. Busque o Senhor que Ele vai te dar todo o seu consolo. Eu não tenho condições de fazer isso, mas eu tenho condições de te dar a chave. Como você faz? Pega a Bíblia,
Busque quem a vez conhece para te ajudar. Se você não tem uma possibilidade ainda de conhecer, de buscar o Senhor, tocar no Senhor vivamente, busca ajuda. Mas busca ajuda espiritual. Busca com pessoas que possam te mostrar que Ele é o dono da vida. Ele que é aquele que pode mudar todos nós. Amém? Jesus é o nosso Senhor. Gostaria de terminar essa mensagem orando por você e por seu lar. E para aqueles que ainda não receberam o Senhor, para que você possa receber o Senhor como única possibilidade de salvação neste mundo. Senhor Jesus, vamos fechar nossos olhos, elevar o nosso coração a Deus e pedir-lhe sabedoria. Ó Senhor Jesus, Deus Todo-Poderoso, por nome do Teu Filho, eu chego até o Pai e peço essa possibilidade que o Senhor já nos deu para nós, de ter a Tua vida, Senhor. E leva a vida a todo aquele que crê, aquele que recebe essa palavra, como a única esperança de ter um novo viver, de ter paz neste mundo, porque o Senhor é nossa paz, o Senhor é nossa alegria, o Senhor é nossa condição. Por isso alcança os lares que estejam ouvindo essa mensagem, alcança os corações de quem está ouvindo, para que possa ter possibilidade de esperança, de uma nova vida e de um viver eternamente para com Deus. Em nome de Jesus, eu abençoo cada um de vocês que esteja ouvindo essa palavra. Amém.